Fala, gás nobre! Estamos de volta! Tudo pizza, mais uma vez com vocês, professor JP, de Química, e vamos hoje trabalhar, dando continuidade no bloco das funções inorgânicas, trazendo para vocês o quê? Nomenclatura de ácidos. Ácidos, eu vou só fazer uma definição, fazendo como revisão, são substâncias moleculares. Por que moleculares, JP? Porque não tem metais. Só tem metais com hidrogênio. Então, ácidos eu defino para vocês assim, são substâncias moleculares que, quando em presença de água, vai sofrer o que nós chamamos de ionização, formar íons. E quem são esses íons dentro da solução? Que é a solução? Eu tenho a água e vou acrescentar ácido. Ele nela. Cuidado para não fazer o contrário. Ela nele, porque senão pode ter uma reação violenta e liberar muitos vapores, que vêm até queimar a nossa pele, que é sensível a esses vapores tóxicos de ácidos, né? Sem falar que eles são muito corrosivos, eles conduzem bem a eletricidade, quando em solução, né? Estou falando em água, é solução aquosa. E aí o que acontece? O cátion é um íon, que é ionizado em água. Como assim, JP? Eu tenho a molécula do ácido. HCl, por exemplo. HCl é um ácido. Ele está juntinho, H e o Cl. H e o Cl. Quando em contato com a água, olha o que é que eu tenho de íons liberados. Hidrogênio H+, que é o nosso cátion. E a outra parte negativa é o nosso ânion, né? Do ácido lá, claro. O ânion do ácido, que é a parte negativa. Então, essas duas espécies nós chamamos de íons, que nada mais do que cátions e ânions dentro de uma solução. Esses íons se encontram livres para conduzir corrente elétrica. Aí eu vou te dar o caso das baterias, só para você lembrar, né, a importância dos ácidos dentro de uma bateria. Ela mantém a parte elétrica em funcionamento. Por quê? Conduz a eletricidade, estou te dizendo isso. E tem aquele teste das lâmpadas, que você conecta os fios e a lâmpadazinha solta um brilho. E na aula passada eu falava da força dos ácidos. Quando que o ácido é fraco, moderado e forte. Então, assistam, vou deixar o card aqui depois nesse vídeo, para que vocês assistam, para ter complemento na aula de hoje, para ter uma sequência de aulas. Para não ficar essa aula sendo a primeira de vocês. Já tem a primeira e essa é a segunda, tá? Na sequência. Então, eu defino ácidos, segundo o nosso amigo Arrhenius, toda substância molecular que, em contato com H2O, vai produzir, vai liberar em uma solução íons H+, que é o hidrogênio, e o ânion, que é a parte negativa do ácido. Agora, são centenas de ácidos que existem, tá? Vou ficar aí na classe das centenas. Centenas de ácidos. Ácidos fortes, fracos e moderados. E aí eu entro na aula de hoje, específico, gás nobre, né? Para escrevermos para vocês sobre a nomenclatura dos hidrácidos. Vou dividir os ácidos em dois grupos. Vou dividir os ácidos em dois grupos. O primeiro já está aqui, ó. Hidrácidos. O que é um hidrácido? Quem pode me ajudar? O que é que você pode dizer para o JP na aula? O que é um hidrácido? Como que eu classifico os hidrácidos? Qual é a moral deles? Se é hidrácido, eu vou ajudando. São ácidos que não contêm oxigênio. Porque o que caracteriza um ácido, JP? A presença de hidrogênio na solução. Se é solução, isso aqui é como se nós tivéssemos um copo, tá? Um copo em que dentro dele você enxerga assim, ó. Vamos imaginar aqui, só para você analisar comigo, visualizar comigo, eu tenho aqui um recipiente de laboratório, e aqui dentro eu tenho as espécies livres, o H+ e o F-, né? E assim outros ácidos. Então, hidrácidos, coloquem aí, gás nobre,
para vocês que são ácidos que não contêm oxigênio. E o que é de comum a todos os ácidos? Hidrogênio. 1 hidrogênio, 2 hidrogênio, 3 hidrogênio. Não importa a quantidade de hidrogênio. O que importa é que tenha a presença de H+ dentro da solução. E eu vejo isso aonde, JP? Nas moléculas. As moléculas que são ácidos inorgânicos, né, tem a inicial, ó, H. Se inicia com átomo de hidrogênio, claro que a água começa com átomo de hidrogênio, né, pessoal? H2O. Mas ela é um óxido. É um óxido porque contém oxigênio e se forma dois elementos, que é binário, tá? Definição de óxido. Óxido de cálcio. Dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né? H2O. Então, ela entra no grupo de óxido. Não tem nada a ver com os ácidos do tipo hidrácido, tá? Até porque contém o quê? Um oxigênio. Então, não vou dizer que aquilo ali é um ácido oxigenado. Não é, é um grupo à parte, né? E aqui eu tenho os hidrácidos. Então, galerinha, fica o seguinte: hidrácidos é o conjuntão de ácidos que não contém oxigênio. Ó, pizza, beleza pura. Então, bateu o olho ali no ácido, não tem oxigênio, ele é hidrácido. E agora vem comigo. Como que eu escrevo a nomenclatura dos hidrácidos? Tá? Eu coloquei hidrácido aqui, contato com água, libera os íons em solução. E agora eu tenho para escrever a nomenclatura. Veja só. Primeiro, escreve-se a palavrinha ácido, para identificar que, de fato, é um ácido. Nome do elemento, seguido do final, hídrico. Ó. Top, né? Rapazes, ó. Nome do elemento, mais hídrico no final. Então, todo hidrácido vai ter o final hídrico. Aí eu tenho alguns ácidos para mostrar para você. HF. O que é que vai acontecer? A água, ó, ela vai separar os hidrogênios da parte negativa, que são os meus ânions, ó. Então, se eu coloco aqui a régua aqui para você, ó, no divisor, é como a água, ela recebe a molécula de ácido e separa. Hidrogênio vai para lá e a parte negativa vem para cá. E isso, dentro da solução, os íons são livres para conduzir a sua eletricidade. E é onde entra o grau de ionização. Quantos por cento do ácido estão ionizados? Por isso que determina, na aula passada, falamos de força dos ácidos. Se um ácido é 98%, ele tem um grau de ionização 98%, significa que 98 de suas moléculas de 100 estão ionizadas. E 2 moléculas estão juntinhas. HCl e HCl está juntinha. Não sofreu ionização. Então, isso significa que esse ácido é forte. Maior que 50% é forte. Menor que 5% é fraco. Entre 5 e 50 está aí o moderado. Ou semiforte. Tá? O intermediário. Querido, se é flúor, ó, flúor, ácido, flúor, hídrico. Então, fluorídrico. O que é que eu escrevi? Nome do elemento, flúor. Acrescido do final, hídrico. Então, fluorídrico. Simples demais, né, pessoal? Escrever nome de ácidos, escrever o nome dos hidrácidos. É só prestar bem atenção o nome do elemento, seguido do final hídrico para todos eles. Posso te fornecer o nome e você montar a estrutura. E a outra é te fornecer a estrutura, a molécula, né? E você escrever nomes. É uma via de mão dupla, tá? Você vai ter que ir e vir dessas duas maneiras com o conteúdo de química, HF. Esse ácido aqui é usado para gravar números de chassi de veículos no vidro dos carros. Esse ácido fluorídrico, ele é utilizado para gravar vidros. O quê? O que é que tem no vidro dos carros lá na parte traseira? Tem um chassi em uma sequência de números e letras. Você já deve ter visto. Né? Para evitar que é um sinal de identificar o carro, né? Caso for roubado. Você, pelo número que está no vidro, tem ele no motor, tem ele no chassi, tem ele numa série de lugares lá. Né? O pessoal faz aquele debaixo do banco ali, puxa e coloca ali, tira, faz aquele recalque ali, né? E vê que
tem um número ali a seguir. Então, o que é que eu quero dizer? Quando estão fabricando vidros, utiliza ácido fluorídrico para gravar aqueles números no vidro. Tudo bem? HCl. O elemento químico é cloro. Então, você vai escrever o quê? Clorídrico. Ácido clorídrico. Se é cloro, olha o nome do elemento. Cloro. Só que você não colocou o O, clorohídrico. Não. Algumas letrinhas, você percebe que elas somem. Outros elementos mantêm o nome completo, como é o flúor. Flúor. Ó, flúor, tá nome completo. Fluorídrico. Cloro, tirou o O, para ter uma pronúncia melhor, tá? Clorídrico. Esse ácido clorídrico, ele é usado com limpeza e comprado com o nome nas lojas de muriático. Em solução, materiais de limpeza, aonde vende esses materiais de limpeza, você chega a comprar com o nome de muriático. É o mesmo que ácido clorídrico. E ele serve para limpar pisos que são encardidos, principalmente varanda, área, onde entra moto, entra carro, né? Sempre com os pneus ali cheios de terra, molhados, e vai ficando aquela marca dos pneus na área, né? A cerâmica vai ficando toda suja, mais encardida ainda, digamos assim. Quando você usa esse produto, que é o ácido muriático, ou o nome de ácido clorídrico, ele já está em solução, diluído. Você aplica ele, esfrega, joga água, puxa, fica limpinho a superfície. É a maneira de limpar calçadão, usando esse ácido muriático. Tá? Gurupi tem? Tem, sim. Essas lojas que vendem material de limpeza, tem, sim. Tá? Ácido muriático. Por que você está falando isso, Jota? Porque nos exercícios pode aparecer o nome muriático. E você se perguntar, quem é o ácido? É o mesmo que HCl. Ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico, ele faz parte do suco gástrico que nós temos no nosso próprio corpo. Nosso corpo, ele produz suco gástrico. Né? E um dos componentes do suco gástrico é o HCl, que ajuda realmente a fazer o processo de digestão desses alimentos com uma velocidade maior, devido ao poder de corroer, de, sabe, quebrar as moléculas em pedaços cada vez menores, principalmente as proteínas dentro do nosso estômago, né? Então, tem essa parte importante dele como corpo humano. Bromo, você vai dizer ácido bromídrico, tá? Porque o elemento químico agora é o bromo. BR, bromo. Então, você, ó, bromídrico. Isso quando você tem hidrácido. Ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. Porque o elemento químico presente é o iodo, tá? O elemento químico ali é o iodo. Então, você vai falar que é iodídrico. Iodídrico. HI. Todos esses elementos que nós estamos colocando aqui, eu fiz aqui uma observação, que eles são da família 7A. E se eles são da família 7A, ou grupo 17, os halogênios, todos precisam de uma ligação covalente. Se eles têm 7 elétrons na camada de valência, faz uma ligação e estabiliza com 8. E a ligação é com o átomo de hidrogênio. Tá? Porque se você fizer aqui a parte da estrutura, né, você vai ter esse par de elétrons que mantém eles molecularmente ligados. Tudo pizza, pessoal? Até aqui? Tudo tranquilinho? Escrever nome de hidrácido? Você bateu os olhos aqui, ó, nos hidrácidos e escrever o nome deles, seguido do final hídrico? E aí? Tudo pizza? Então, escreva a palavrinha ácido, seguido nome do elemento, com algumas retiradinhas do O, né, que é cloro, eu tiro o O, bromo, tiro o O, iodo, eu tiro o O. O único que mantém o nome completo é o elemento químico flúor, fluorídrico. Vou te mostrar outros exemplos de ácidos, de hidrácidos, né, que são ácidos que não contêm o oxigênio. Olha esse aqui. H2S. Depois HCN. Ainda são hidrácidos, porque no quadro lá não coube aquela hora. E aí? Que elemento químico é esse, pessoal? Qual é o elemento químico representado pelo símbolo S? Quem é? Exatamente. Quem?
ácido enxofre. Só que não tem, olha só, na palavra enxofre, que é de origem latim, enxofre. Procura a letra S na palavra enxofre. Você não vai falar enxofídrico. Não vai dizer isso, né? Você não vai falar isso para mim ou para o colega do lado, ou escrever lá no teste, dizendo que H2S vai ser o ácido enxofídrico, né? Sulfúrico. Vai ser o quê? Cuidado, sulfúrico também não. Agora, fez bem você lembrar que sulf é um radical, né? Que indica a presença de átomo de enxofre. Então, você vai dizer agora, usando o sulf. Ó, só que todo hidrácido ele tem o final, ó, gás nobre. Todo final de hidrácido tem que ter isso aqui, ó. E aí, você pega a sua canetinha, isso, valeu, Bela! Ó, aí você vem e coloca isso aqui, ó. Olha lá. Fechou. Olha lá o que é que você fez. Sulfídrico. E não vai dizer por aí, né? E não vai dizer que é o enxofídrico. Porque alguns ácidos têm seu elemento de origem, a raiz latim. Então, tem que pegar lá, enxofre é o quê? Sulf. Tem até medicamento sulfa, né? Então, se tem sulf, é porque tem enxofre no meio. Tudo bem? E aí, eu estou tentando apagar isso aqui com esse paninho, vocês perceberam que não apagaram. Aí vem a química, ela é importante, eu tenho um álcool, né? Esse álcool aqui, eu tenho a molécula dele com uma parte apolar e uma parte polar, que tem oxigênio e hidrogênio junto, formando uma carga mais densa negativamente. E a tinta é um composto apolar. A tinta, querosene, óleo de cozinha, você sabe que é apolar. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou remover do quadro usando um semelhante. A tinta, que é apolar com apolar. A parte hidrofóbica da água, que o apolar não dá certo com o polar. Vai ter que eliminar. Ó. Então, essa parte aqui ela é importante, química na hora até de apagar o quadro, né, para quebrar um pouco o gelo. Peguei um pincel, carreguei com tinta vencida. Né? Então, apaguei. Porque eu usei o quê? Tinta é apolar do pincel, e o álcool tem uma parte que a gente chama de cauda apolar. Né? Conteúdo desse nós já trabalhamos na geometria das moléculas e polaridade das ligações. E aí, queridos, voltando para cá, eu tenho que colocar o final hídrico. Então, já ficou bem claro que não vou dizer enxofídrico, vou dizer sulfídrico. Perfeito? Esse cara aqui, ele está, né, sempre presente, aquele cheiro desagradável de ovo podre. Vou colocar entre parênteses para você lembrar. Cai em atividade, cai em exercício, cai. O ácido que tem um odor desagradável, como um cheiro forte, né, de ovo podre, ou que não seja podre, choco, mas é ovo. Quando você quebra aquele cheirinho desagradável que a gente sente, né, é porque tem presença do cara, que é o enxofre, sulfídrico. Então, ele é utilizado aí, né, com outras aplicações de sais, etc., mas tem lá no seu alimento proteico, os ovos. CN. E se eu colocar para ionizar, pessoal, eu coloquei ele aqui em cima, mas vejam comigo que é importante você fazer a ionização dele, porque ele fica assim, ó, H2S, e aí você faz a ionização, que é um equilíbrio, né? Na presença de água, vai liberar H+, e vai liberar S-. Pergunto para você, quantos átomos de hidrogênio você está vendo no ácido?
Isso é importante agora, para determinar a carga do composto negativo. Você está vendo aqui, ó, ele é um diácido. Diácido porque tem 2 átomos de hidrogênio. Binário porque tem 2 elementos químicos. Então, classificando aqui, ó, quanto à quantidade de hidrogênios, eu falo diácido. Quando é 1, monoácido. 3, triácido. 4, tetraácido. É a quantidade de hidrogênio. Eu digo estas classificações. Agora, elementos químicos, eu tenho 2, o H e o S, então ela é binário. Se fosse 3, eu escrevo depois no final um resumão bacana. Ternário. E um ácido com 4 elementos. Quaternário. E com 5, daí para trás. Né? Então, classificando 2 átomos de hidrogênio, olha para onde veio o 2. 2 átomos de H+. É o íon H+. E a carga do negativo é -2. Veja o tanto que é importante a quantidade de hidrogênio na molécula. Se aqui são 2 átomos de hidrogênio, então eu vou ter quantos íons H+? 2. Está dizendo aqui, ó, 2H, 2H. E qual é a carga do enxofre? -2. Aí você vai comigo lá na tabela periódica e busca a família que ele pertence. Então, a tabela é importante, é uma ferramenta importante. Sempre. Então, ele é da 6A. Para 8, precisa de quantos elétrons? De quantas ligações? 2. Precisa fazer 2 ligações. Para a direita, outra para a esquerda. E ainda sobra elétrons nele, porque se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele faz 2 ligações e ainda sobra 4 elétrons que poderia estar fazendo ligações dativa. Importante, né? Então, aqui, ó, -2. Porque esse 2 aqui você pode subir à direita com expoente negativo. Você já mata a carga do ânion. E com isso vem o HCN. Ó, H mais CN-. Você fez isso na presença de água, tudo bem. E que ácido é esse aí, JP? Que ácido é esse aí, turma? Olha só, o H saiu, o CN ficou juntinho, é a parte negativa. Então, muito bem, Isabela, cianídrico. Então, você tem o ácido cian, ó, cian, que é o prefixo, tá? Cianídrico. Aí eu venho e coloco o final hídrico. Isso é importante, ó. Olha lá o que é que você tem. Cianídrico. E cianídrico é porque tem um ânion chamado cianeto. Esse aqui, ó, se você for escrever o nome dele, ele é conhecido como cianeto. O CN é cianeto. O enxofre aqui, ele é sulfeto. Depois eu escrevo outra parte. Sulfeto, tá? Porque você vai tendo cloreto, brometo, fluoreto, iodeto. Porque isso já te leva para as próximas funções sobre sais. Todos os sais, eles partem a partir dos ácidos. Essa terminação aqui, ela é importante aprender essa nomenclatura que nós estamos fazendo hoje. Para amanhã a gente ter um entendimento melhor sobre os sais. Então, cianeto. Ou ácido o quê? Cianídrico. O nome desse ácido aqui é cianídrico. Agora, esse gás é muito famoso, foi usado muito por Hitler, no período de Hitler. Um gás letal, usado dentro das câmeras para matar as pessoas com esse gás, asfixiado. Em questão de segundo, muitos corpos ali eram retirados, mortos de dentro da cela. Então, nas guerras, né, período de guerra, utilizava esse gás aqui, cianídrico, né? Chegava dentro lá daquelas celas, onde colocavam N pessoas e davam um combate de gás venenoso desse. Em questões de segundinho, podia tirar que estavam todos mortos. É um gás muito conhecido nesse período de guerras. E ele é muito letal. Hoje,
se você me perguntar onde está esse ácido, nós temos ele até na folha da mandioca, tá? O gado, quando come folha de mandioca, quando ele entra lá no quintal, naquele mandiocal na roça, e começa a comer aquelas folhinhas de mandioca, ele pode até morrer, devido ao ácido cianídrico contido na seiva. Aquele líquidozinho branco, né? E quando você corta um talinho ali, sai aquele líquidozinho branco. Certo? Tem uma eficiência rápida de fazer com que há uma intoxicação por gás cianeto. O que é que você pode fazer? Ou agricultores, né? Os pecuaristas que têm sua terra, que cuidam do seu rebanho, pode até cortar, deixar aquele ácido se evaporar pela ação da própria natureza, vai murchar aquelas folhas e depois você corta e coloca em coxo ali, que eles possam se alimentar. Só que tem outros alimentos mais adequados para o gado hoje, né? Do que tá dando folha de mandioca, para eles estarem comendo, até por questões de colocar a vida deles em risco. É aquela mandioca que o pessoal, nós falamos que é braba, aquela mandioca braba, fala assim esse termo, né? Aquela do talim bem roxo, mas as outras também têm ácido cianídrico. Numa pequena quantidade, mas tem. Agora, a que é brava, né, braba, venenosa, como queira interpretar, tem esse alto teor de cianeto, que é tóxico. Até porque nós não andamos comendo também aquela mandioca que é venenosa, né? Às vezes é usado mais para farinha, para bolo, para outros tipos de coisa. Tá? Fica a dica aí. Então, HCN é o ácido cianídrico. E ele tem sua aplicação de várias maneiras. E uma delas usada muito em tempo de guerra. E se usa hoje, né, tem que ter toda uma autorização até do Exército para poder usar, porque é um gás que é realmente um ácido que é muito violento, muito perigoso. Até mais do que os outros que a gente tem com ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, ele queima, ele corrói, ele estraga a superfície e tal. Esse, além de causar isso, ele libera gases que são muito venenosos. Em questão de segundo, tira a vida da gente. Então, aqui ficam os hidrácidos. Eu te apresentei o primeiro bloco de hidrácidos. Tá? Não esqueçam, são ácidos que não contêm oxigênio. Se eles não contêm oxigênio, eu chamo de hidrácidos. Então, são poucos os hidrácidos, são pouquíssimos hidrácidos que nós temos. Agora vem o outro grupo, maior, chamado de oxiácidos. Esse aqui é onde consome boa parte do nosso tempo aprendendo a fazer esses ácidos, a escrever essas nomenclaturas desses ácidos que contêm oxigênio. E esses oxiácidos, eles contêm o hidrogênio, tá? Contém o hidrogênio inicial, contém, vamos colocar aqui, um átomo central, e o oxigênio no final. Bem atento a isso aí, fazendo favor para nós. Então, essa é a maneira como vamos deparar com os oxiácidos. Tem que ter presença de hidrogênio? Tem. A presença de oxigênio no final? Tem. O que caracteriza os oxiácidos? São ácidos que contêm oxigênio. Lendo de trás para frente, ó, ácidos oxigenados. E no meio, eu vou ter um átomo central. E esse átomo central, ele nada mais do que um ametal. Ametal. E agora vamos ter que escrever, digamos aí, uns 30, 40 ácidos até acabar a nossa aula hoje. Além de todas as propriedades que eles nos apresentem. Então, vamos primeiro por uma parte, depois eu apresento a outra parte, e que a gente compreenda como escrever nome para esses caras. Tá? Então, pegando isso aqui como regra geral, vamos para a família da tabela periódica que tem os elementos da 4A. Olha só quem é.
H2CO3. Então, nós vamos por família, tá? Nomes de oxiácido dos grupos, 4A, 5A, 6A e 7A. Então, nós vamos ficar com... Por que não posso ter os outros? Porque... Sim, não entendi lá. Mas aí o que acontece? Nós vamos só das famílias dos elementos ametálicos. Ametais. Então, não pode ter metal. Eu não vou pegar um A, 2A, 1B, 2B, 3B, não vou pegar metais. Vou pegar metais e hidrogênio. Então, neste caso, olha só quem é. Olha só, atenção, atenção. Nós vamos ter que levar muita informação. Eu tenho hidrogênio, tenho o átomo central, C. Certo? O3. Então, tem oxigênio no final. E aí? Vamos começar a escrever o primeiro nome fazendo a regrinha. Ó, ácido. Aí eu tenho o carbono. Vou chamar de carbônico. Ácido carbônico. Olha o final. E, certo? Então, ácido carbônico. É o ácido da chuva. Então, abriu lá, chuva para nós aqui. Você tem a reação da água, H2O, mais o gás carbônico, que é CO2. Quando junta essa reação química, sintetiza o ácido carbônico, que não é uma chuva ácida, né? Porque nós não temos tantas indústrias, tantos poluentes na atmosfera. Então, você tem o ácido carbônico. Então, são ácidos que têm o final ico. Então, nós estamos escrevendo ácidos que daqui para frente vão ter o final ico. E esses ácidos que têm o final ico são considerados ácidos padrão. Aquele ácido padrão é aquele principal de cada família da tabela periódica, tá? Da 4A até a 7A. Então, neste caso, eu comecei com a 4A, ácido carbônico. Como assim? Se você pegar o H2CO3 e fizer a ionização dele em água, olha o que é que vai liberar. H+, tira os hidrogênios fora. Olha o que é que sobrou a parte do ânion. CO3, menos. Agora é com você os números que você vai colocar em destaque. Quantos hidrogênios, pessoal? Quantos hidrogênios vão ser ionizáveis em solução? Quantos? Quantos hidrogênios desse ácido carbônico? Me ajuda. 2. Qual é a carga do carbonato lá? 2. Porque esse 2 você pode subir. Qual é a carga dele? -2. Toda a carga do hidrogênio nos ácidos é +1. Do oxigênio, -2. Nunca se esqueçam disso. O que é aquilo ali? As cargas, os NOx, número de carga, de oxidação de cada elemento. Então, hidrogênio da tabela periódica com A, +1, compartilha. Esse é da 6A, precisa de 2 para se estabilizar com 8. Tá? O caso do enxofre lá que eu te expliquei na aula anterior. Então, neste caso, o hidrogênio sempre tem carga +1. Então, a parte negativa é determinada pela quantidade de hidrogênio. Se aqui são 2, eu subo 2. Se são 3, eu subo 3. Tem exceções, JP? Bem pequenininha no meio de 100, mas tem, tá? Então, aqui, ó, o número que você tem aqui de hidrogênio é o que determina a carga negativa. Se você tem 2 hidrogênios, esses 2 hidrogênios em solução é a carga do negativo. Acho que é bem tranquilo isso aí. E qual é o nome do cara? Carbônico. Ah, mas se você fizer isso aqui, a água da chuva, mas o gás carbônico que está na atmosfera, você vai ter a síntese, ó. H2CO3. Você forma esse ácido novamente aqui, ó, mostrando uma reação de síntese. O que é a síntese? É você sintetizar um produto a partir da reação química entre outras novas substâncias. Olha o que é que você tem. H2A, água.
Gás carbônico aqui, que a gente está sempre colocando para fora pela respiração. Quando acontece essa reação química aqui, vapor d'água mais o gás carbônico, olha o que acontece. H2C, tá aqui o C, 2 oxigênio mais 1 oxigênio, dão os 3 oxigênio. E o que é que você tem aqui? O ácido carbônico, que vem de uma reação química entre essas duas substâncias óxidos, ó. 2 óxidos formando um ácido carbônico, um ácido oxigenado. Esse ácido é fraco, né? Ele, se você fizer a continha, ó, 3, na aula passada eu explicava também como determinar a força dos oxiácidos fazendo continha. 3 menos 2, 1. E 1 é o quê? Moderado. Certo? Então, existem continhas na aula gravada que eu postei para vocês já, tá? Que quando subtrai o número de oxigênio menos hidrogênio for igual a 0, é fraco. Se for igual a 1, é moderado. E se for maior que 2 ou igual a 2, é um ácido forte. E ele está acima de 50% comparado ao grau da ionização, tá? Para você determinar a força. Então, assista a aula passada. É importante. Tudo bem, pessoal? Esse elemento químico da 4A, eu tenho ácido carbônico. Tudo pizza? Aí eu vou pegar os elementos da 4A. Aí você já começa a perceber assim, mas só tem esse aí, JP? Só tem esse aí que é da 4A? Não. Quais são os elementos que contêm, eu posso fazer a substituição, ó, H2SiO3. Olha lá. A forma é a mesma. O que é que eu estou trocando? O elemento do meio. Vem comigo. Você tem uma série de elementos químicos na família 4A. Comer siri gelado sem problemas. Aí, cada elemento químico desse, eu coloco no meio e faço nascer outros ácidos. Então, se é silício, então você vai ter um ácido, vou fazendo aqui alguns, ó, silício. Você tem que fazer ele terminar com o que no final? Ico. Então, como que eu escrevo o nome para o silício? Quem pode me ajudar? Silício. Então, eu vou dizer Aí começa a nomenclatura. Você vir abraçar os elementos da família 4A e fazer um aulão de elementos formadores de ácido. Silícico. Certo? Silícico. H3SO3. Tá vendo? Aí eu posso ter o próximo. Vou fazer aqui alguns, tá? Ó, H2O3. E agora, quem é o cara do meio? Vou pegar, comer siri gelado. Olha lá. Aí, qual é o nome do elemento? Ge. Eu olho na tabela periódica e procuro o nome do elemento. Germânio. Germânio. Faz ele terminar com ico no final. Bora. Vai lá. Faz ele terminar com ico no final. Bora. Ajuda eu. Ácido. Isso, Dorival. Muito bem. Ácido, ó, e ela é uma acentuada, tá? Todos os ácidos padrões, eles são acentuados para você ter uma entonação de pronúncia melhor, tá? Ácido padrão tem acentos. Carbônico, oxítona, paroxítona,
proparoxítona. Então, carbônica, silícico, germânico, então, entendeu? É proparoxítona. Todas elas com acentos. Tudo bem? Então, você fica atento a isso, tá? Ácido germânico. Então, eu tenho que pegar o nome do elemento e fazer o final ico para eles. Esses ácidos, eles são padrões. Todo ácido padrão de cada tabela, de cada família ou grupo, eles têm um final ico, padrão. Agora vai ter o abaixo do padrão e depois o acima do padrão, para você escrever as nomenclaturas. Por enquanto, eu estou te mostrando ácidos padrões. Tá? Então, eu estou na família 4A. E assim por diante, tá? Vamos agora para uma outra família. Vamos aqui para uma outra família. Quando você pegar a 5A, vai começar a melhorar as coisas, quer ver? HNO3. Ácido. Quem é o elemento do meio, gente? Quem é o elemento do meio? Olha só o elemento central. Sempre eu estou usando o elemento central. Porque hidrogênio tem, oxigênio tem. Quem é? Nitrogênio. Agora faz ele terminar com isso no final. Ó, nitrogênio. Algumas mudanças na palavra ocorrem. Então, por isso nós estamos na aula de nomenclatura dos ácidos. Então, nitrogênio. Então, eu vou ter nitrogênico? Não. Vai mudar um pouquinho. Vai ter isso aqui para eles, ó. Para ele. Olha lá. Ácido nítrico. Então, ácido da família 5A, contendo os elementos da família 5A, que tem final ico, tá? Que tem final ico, então é ácido nítrico. Entendeu? Então, algumas coisas, igual o enxofre, eu não vou falar enxofídrico, né? Eu vou falar sulfídrico. Então, aqui eu sei que dá para soar isso na nossa mente. Nitrogênico, mas eu não tenho esse ácido. Mas vale a dica. Então, eu tenho o quê? Ácido nítrico. Fechou a parada. Nítrico é um ácido forte utilizado como fertilizantes. Olha só a diferença. 3 tira 1, 2. Eu disse que quando é igual a 2 ou maior que 2, é forte. É um ácido oxigenado forte. E o grau está acima de 50%. Então, você tem aqui um ácido nítrico. E se fizer a ionização dele, você vai ter H+, NO3 menos 1. Olha lá o que é que você tem. Se você ioniza ele em presença de água, claro, tira o H+. Tirei. O que é que foi que sobrou? O que sobrou foi o quê? O NO3. Eu não posso separar o N do O, eu separo o H. Porque qual é a definição de ácido? É a ionização dos íons. Quem é? H+. O restante tá junto. Tá juntinho. Entendeu? Se tá juntinho, NO3, eu vou manter juntinho. NO3. Então, menos por quê? Quantos hidrogênios você está vendo aqui, ó? O que não aparece? 1. Então, eu vou ter um hidrogênio aqui e vou ter o número 1 lá em cima. E eu digo para vocês, e não me cansa, a quantidade de hidrogênios ionizáveis é a carga do ânion, a parte negativa. Então, se você tem um hidrogênio, a carga é menos 1. Se tiver 2 hidrogênios, a carga é menos 2. E a quantidade de hidrogênio eu escrevo aqui, que mostra ela a quantidade dele em solução. Tudo bem? Vamos ver aqui uma coisa? Conta comigo aqui, vê se vai ficar fácil para vocês para escrever o nome de ácido padrão. Quantas vogais aqui? 1, 2, 3 vogais. Vamos contar as vogais? 3 vogais. Se é 3 vogais, são 3 átomos de oxigênio. Ó, ácido nítrico. Vamos ver aqui. Espera aí, JP. Vamos lá.
Então, eu tenho o ácido nítrico. Vou escrever aqui o nome. Faz de conta que eu tenho o nome, tá? Ácido nítrico. Quero montar a fórmula. Uma vogal, duas vogais, três vogais. Qual é o final dele que nós estamos fazendo? Hipo. Fica atento. Hipo. Então, eu tenho três vogais. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho que ter hidrogênio, tem que ter o cara do centro e tem que ter oxigênio. Analisando o meu esqueminha. Minha fórmula está lá em cima. O número de vogal é a quantidade de oxigênio. 3. Nítrico é o N. E aí? Gás dobre. Olha lá. HNO3. Tá? Aí, quando você faz o processo da ionização, você tem um átomo de hidrogênio ionizado e o NO3 separado. Então, para montar o ácido padrão com final íquo, eu estou te dando uma dica o seguinte. Eu vou contar quantas vogais tem a partir da família 5A que eu estou fazendo aqui, tá? Porque lá da 4A a gente viu que só tem aquele carbônico, tem os outros elementos seguidos, né? E que a quantidade de vogais, às vezes, passa e a quantidade de oxigênio é 3. Por exemplo, carbônico, como estava. Ó, carbônico. Toda regra tem uma exceção. Eu disse que é bem pequenininha. 1, 2, 3, 4 vogal. 4 vogais. Então, eu vou ter O4? Não. Então, ácido carbônico, H2, né? H2. CO4? Não, era H2CO3 que nós estávamos fazendo. Então, para a família 4A, eu já vejo que não dá certo. E aí eu estou fazendo o quê? Procurando esqueminha para facilitar esse monte de nomenclatura. Uma hora as coisas têm que ficar bem tabelado para nós. Então, a partir da 5A eu conto aqueles que têm final I com o número de vogal. O número de vogais é a quantidade de oxigênio. E o elemento lá em questão, eu coloco no meio. Fica bem tranquilo, né? Para você determinar quantos hidrogênios você vai ter e a quantidade de oxigênio que você também vai formar. Então, esse cara aqui, ele é o HNO3, de nome ácido nítrico. Vamos ver um outro. H3PO4. Ele também está na família 5A, tá, pessoal? Está na família 5A. Não posso. Então, estou pegando outro elemento da família 5A. Então, o que é que acontece? Ele é um ácido também padrão. Ó, se eu subir o 3, você já mata aqui, ó. O PO4 é negativo, menos 3. Se subir o hidrogênio aqui, ó, que a carga, o índice aqui é 1, se subir lá, você já mata. A carga é menos 1. Então, o que é que eu tenho aqui? P. E aí eu vou escrever ácido, o quê? Quando eu tenho P, qual é o nome desse elemento químico? P, pessoal? O símbolo P, ele tem o nome fósforo. Faz ele terminar com ícone no final, fazendo favor agora. Faz ele terminar, porque nós estamos falando de ácidos padrões. Faz ele terminar para nós, fazendo favor. Com ícone no final. Ácido. Certo. Olha lá. Todas são proparoxítonas. E aí, você acrescenta o ícone, né? Vou colocar aqui que é o nosso R, né? Fosfórico. Olha lá. Então, é mais um ácido padrão. Ó, nitrogênio, eu falo nítrico. Não tem como falar fosfórico para eles. Então, é o nome do elemento seguido de ícone. Nítrico. Já com fósforo, eu não posso falar fosfídrico, né? Fosfídrico, não. Tem que ter um padrão. Vou dizer fosfórico. Todo ácido padrão, ele é acentuado. Tá? Como eu estou dizendo para vocês aqui. É acentuado. E final, ico. Agora, quantas vogais tem aqui? 1, 2, 3, 4. Vamos lá, montar aqui. Fosfórico. 1 vogal, 2, 3, que é o I, 4. Então, você tem O, 4. H, e aqui no meio você tem quem? O P, que é fósforo, né? Te lembra? O P. E 3 átomos de
hidrogênio. Então, você acaba descobrindo, assim, para montar a forma H3PO4, tá? E aí você descobre a quantidade de hidrogênio que precisa para estabilizar a carga desse ácido fosfórico, H3PO4. Isso aqui faz a gente estudar muito para memorizar, aprender o nome desses ácidos. É uma aula, como se diz assim, de muitos nomes. Ácido fosfórico é o ácido refrigerante. Então, os refrigerantes que nós tomamos, principalmente eles de cola, né, American Cola, Pepsi Cola, Coca-Cola, enfim, né, eles são muito fortes na acidez, em excesso dentro do nosso corpo, causando o quê? Fraqueza dos ossos. Aquela doença que, com o tempo, ela chega, a osteoporose. Então, nós temos que tomar refrigerante que não seja tanto dessa marca, porque ele tem esse ácido como ingrediente, fosfórico. Ele corrói, que é uma das propriedades dos ácidos. Ácido fosfórico. Então, você acaba formando ali PO4, beleza? Então, ácido fosfórico, H3PO4. HNO3, ácido nítrico. HNO3. Então, eu tenho que ir fazendo uma tabela. Só que daqui a pouco, né, você vai familiarizando cada vez mais com a nomenclatura e a formação do composto. Te dou a fórmula, escreve o nome. Escrevo o nome para você lá no teste e você monta para mim a fórmula. Usando o quê? Dos esquemas das nossas aulas aqui. Então, para determinar a nomenclatura de ácidos padrões com final ico, eu tenho que obedecer esse esquema, tá? De pegar o átomo central e fazer com que ele termine com ico no final. E lembrando que todos os ácidos padrões têm acentuação. Nítrico, fosfórico, carbônico, germânico, né? Que a gente já tem feito por aqui. Vamos ver outros modelos. Vamos ver outros modelos aqui. Né? De como montar essa molécula, né? Porque muitas das vezes a gente vai trabalhando a nomenclatura e vai chegando a um ponto de descobrir a quantidade de hidrogênio com essa quantidade de vogais aí, JP, que você forneceu para nós. Por exemplo, eu vou insistir na tecla aqui de novo. Fosfórico. Vamos ver aqui um pouquinho. Fosfórico. Isso aqui é 4 vogais. Vamos ver se a gente melhora um pouco. 4. Fósforo é P. Certo? É P. Agora, a quantidade de hidrogênio aqui fica a interrogação. Tipo, como que eu sei que vai ser 2, 3 ou 4? Vamos ver se tem um esqueminha, talvez, da gente chegar aqui. Porque se a gente conta as vogais para os ácidos padrões e já determina quantos hidrogênios serão possíveis, já cria um mecanismo de escrever esse composto. Só que você vai ver o seguinte, o oxigênio tem carga quanto que eu falei para você? O oxigênio tem carga menos 2. O hidrogênio tem carga mais 1, certo? O hidrogênio tem carga mais 1. E esse do meio, eu tenho sempre que completar para dar igual a 0, tá? O composto tem que ser 0. Vamos ver aqui, JP, se piora ou se melhora. Menos 2 vezes 4 dá menos quanto? Menos 8. Certo? O fósforo, ele é da família 5A. Vamos ver o que é que isso aqui dá. O fósforo é da família 5A. Não posso assistir aos sábados a aula de biologia. Estou querendo mostrar que esses elementos aqui, entre os outros, pertencem a 5A. Então, veja só. JP, me ajuda. Estou te ajudando. Vamos lá. O P é de qual família? 5A. Então, eu escrevo mais 5. O oxigênio, ele tem carga menos 2. Quanto é 4 vezes menos 2? Dá menos 8. Vamos ver o que é que acontece aqui. 5 menos 8. Me ajuda? 5 menos 8. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Entendeu? Menos 3. Para dar 0, falta quanto para o hidrogênio? 3. Ó, pizza. Vou fazer mais uma vez. Talvez ficou rápido demais.
Olha só, mais uma vez aqui, ó. PO4. Descobrimos o 4 porque a palavra tem 4 vogais. Certo? Então, oxigênio. Hidrogênio, eu não sei a quantidade, tá? Não sei a quantidade, então a procura. Quando é fosfórico, o elemento do meio é o P. Pega isso aí comigo. É o P. Todo composto que a gente faz é para dar uma neutralidade, segundo Thomson. Né? As cargas têm que ser neutras. A quantidade positiva é a mesma quantidade de negativas. Então, veja só. Vamos ver. Claudilene, já vem aqui a Zilda aí para mim, fazendo favor? Só um minutinho, tá, pessoal? Aí o que acontece? É igual a 0. O oxigênio tem carga menos 2. Menos 2. A carga do hidrogênio, você sabe que é 6. A carga do hidrogênio é mais 1, tá? Mais 1. Deixa quieto aqui. O fósforo, ele é de qual família, JP? Ele é da família 5A. Então, eu coloco o número da família no do meio. Mais 5. E o oxigênio, menos 2. Então, bora fazer a continha aqui para ver quanto que dá. 4 vezes menos 2 dá menos 8. É igual a 0. Nessa subtração aqui, ó, mais 5 menos 8, vai dar o valor de 3. É a quantidade de hidrogênio que eu preciso. Ficou bacana? Melhorou um pouco aí? Ajudou? Veja. Sim, valeu, que macete. Né? Saímos pela tangente aqui, tá? Então, essa quantidade de hidrogênio, você sabe que o hidrogênio, quando eu multiplico aqui, ó, vai dar mais 3. E o lado de lá deu menos 3, certo? Menos 3. Mais 3 menos 3, olha o que é que deu na molécula. 0. Tô boiando. Ô, Jesus, para aí, deixa eu ficar aqui um pouco. Vamos de novo. É interessante, né? É interessante, quero ajudar vocês. Vamos lá. Mais uma vez. Ácido nítrico. Ácido nítrico. Giovanni, quantas vogais tem? Pode ajudar os outros colegas também. Quantas vogais tem? Na palavra padrão aqui, ácido nítrico, porque tem final, ó, ico. Nós estamos falando desses ácidos padrões. Quantas vogais? Vai. Bora, gente. Eu quero, isso. Tem 3 vogais, né? Tem uma vogal aqui, tem essa outra vogal aí, e tem a vogal O. 3 vogais. Olha a forminha do ácido, ó. Olha a forminha do ácido. H. O átomo central é nitrogênio, porque está dizendo que é nítrico. E aqui eu tenho o oxigênio. Porque eu tenho o elemento inicial, que é hidrogênio, eu tenho o átomo central e termino com o oxigênio, que é os oxiácidos. Olha o que é que vai acontecer. Você disse que tem 3 vogais. 3 vogais. Se tem 3 vogais, então eu vou ter 3 oxigênio. Eu estou montando de lá para cá, 3 oxigênio. O nitrogênio é o átomo do centro, tá aqui, átomo do centro. Top das galáxias. Agora vem comigo. Qual que é a carga do oxigênio? Menos 2. Coloca ali embaixo, no cantinho, menos 2. O nitrogênio, ele é de qual família da tabela periódica que eu acabei de explicar para vocês? Ele é da família 5A, então eu coloco o 5 em cima dele. Se ele for da 6A, eu coloco o 6 em cima dele. Se for da 7A, eu coloco o 7 em cima dele. Tá? Então, vou colocar o 5 aqui em cima para você, ó, mais 5. Esse aqui vai dar menos quanto? 6. Por que menos 6? Porque é o menos 2, que é a carga do oxigênio, vezes quantas vogais que já foram definidas na nomenclatura? 3 vezes 2 dá menos 6. Isso tem que ser igual a 0. Resolve lá para nós, quanto que deu? 5 menos 6, dá quanto? Quanto que dá 5 menos 6? Abre o microfone. Bora. 5 menos 6. Dorival disse que é menos 1. Certo. Se é menos 1, eu preciso de quantos hidrogênio?
para neutralizar esse menos 1? Perfeito. Isso. Ô, Bela, isso. Então, ó, se esse resultado aqui que você fez, 5 menos 6, 5 menos 6, deixa eu colocar aqui o valorzinho, quanto que deu, ó. Olha quanto que deu. Menos 1. Qual é o oposto de menos 1? Mais 1. Então, eu preciso de quantos hidrogênios? 1. Qual é a fórmula organizadinha? Um H que não precisa, o N no meio, o O no final e um 3 no final. O que é que você tem? Nítrico. HNO3. Aqueles que você fala com o final nítrico, fosfórico, sulfúrico, carbônico, clórico. Opa, eu vou montar quantas vogais, coloco o cara da família no meio, o número da família dele e faço a continha matemática. E eu descubro quantos hidrogênios eu vou ter para aquele ácido padrão com final íco. Sempre com final íco. Então, eu tenho nítrico. Clareou agora, Bela? Não? Sim. Vamos fazer outra então aqui. A gente vai tirar essa tarde aqui escrevendo nomes, que eu disse para vocês. Bora fazer outra aqui. Ó. 6A. Deixa eu escrever aqui para você. H2. Não vou nem escrever a fórmula, eu vou colocar o nome. Ó. Vamos lá. Sulfúrico. Quantas vogais? Eu sei que ele é íco no final, tá íco no final. Vem, vamos lá. Quantas vogais? Conta comigo. Veja. 4. Então, o oxigênio é 4. 4. Ó, oxigênio é 4. Você já descobriu. O cara do meio. Quem é o elemento do meio, pessoal? Quem é o elemento do meio? Sulf. Quem é o sulf? Qual é o elemento químico rico em sulfa? Quem é? Quem é a letrinha que eu vou colocar aqui no meio? Porque todo ácido inicia com o nosso hidrogênio, os ácidos inorgânicos. Enxofre, nossa! Enxofre. Pronto. Olha como é que você está fazendo, gente. Te forneço o nome, monta a molécula. Te dou a molécula, escreve o nome. Agora vamos fazer aquela continha de cargas. O oxigênio é menos 2. Então aqui vai dar menos 8. Porque você fez isso. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. O enxofre é de qual família da tabela periódica? O enxofre é de qual família da tabela periódica? 6A. Então, eu vou colocar mais 6. Certo? O enxofre pertence à família dos calcogênios. Ó. Os 7 policiais. Todos eles pertencem à família 6A. Então, eu peguei o 6 e coloquei lá em cima, positivo. Mais 6. Se ele fosse da 5A, mais 5. Certo? Mais 6 porque ele é 6A, o enxofre. E aí eu faço a continha. 6 menos 8. Isso aqui tem que ser igual a 0, certo? Porque falta quem? O hidrogênio aqui embaixo. 6 menos 8. 6 menos 8 deu menos 2. Qual que é o oposto de menos 2 para neutralizar? E aí, gás nobre? Tudo certo? E aí, qual é a fórmula que você tem? H2SO e um 4. Olha o que é que você montou. Sulfúrico. Bateria de automóveis. H2SO4. Contou as vogais. Você vem quantas vogais? 1, 2, 3, 4 vogais. Colocou o O4. O cara do meio é o S. Porque você viu que sulf é S. Aí levou no meio e colocou a família, que é o endereço dela. Dele, S, mais 6. 6 menos 8, menos 2. Opa, então preciso de 2 hidrogênios.
Se deu menos 1, 1 hidrogênio. Deu menos 3, 3 hidrogênio. Menos 4, 4 hidrogênio. Para. Entendeu como é que é o esqueminha, a regra? Ficou bom assim, pessoal? Deu uma melhorada? Esse atalho, essa criação nossa aí na aula, para escrever o nome de ácidos padrões, então, quando eu te fornecer um ácido que termina com ICO, você sempre vai lembrar desse esqueminha aqui. Eu vou contar as vogais, tirando o ácido carbônico da família 4A. Eu estou deixando da 5A, 6A, 7A, tá? Porque da 4A você viu que deu muito mais vogais e a quantidade de oxigênio era bem menos. Então, é um esqueminha que eu estou criando para você. Ué. Vamos ver aqui o outro. Aí a gente vai organizar isso aqui depois. Quero ajudar. Estou criando, tipo assim, resumo. Olha esse ácido aqui. Ácido. Olha o tanto que nós estamos já bem adiantados. Ó, olha o que é que eu estou escrevendo para você. Ácido clórico. Fala para mim aí. Eu vou tomar uma água enquanto você monta esse aí para mim, fazendo favor. Qual a fórmula que você vai ter lá na frente? Você pode abrir até o microfone, se quiser, aí, para poder falarmos. Se não, lá vamos. Valeu, Isabela. Poxa, HClO3. Excelente. Então, ó, clórico. Eu tenho H. Clórico. Tudo indica que é o Cl, que é o cloro. E eu tenho que ter o que no final? Oxigênio. Como você contou comigo 3 vogais, então você tem 3 oxigênios. E o cloro, ele é de qual família da tabela periódica? Você lembra aí? Pode dizer. Qual é a família do cloro da tabela periódica? Ele está em qual família da tabela periódica? 7A. Então, faz favor. Mais 7. Aqui a carga do oxigênio, não esqueça, que é menos 2. Quando eu multiplico, dá menos 6. Quanto que dá 7 menos 6? Organizando. HClO3. Clórico. Você colocou o cloro no meio. O. Quantos oxigênios? 3, porque a palavrinha clórico tem 3 vogais. Aí coloquei 3. E o cloro é de qual família? 7. Coloquei o 7 em cima dele. Aí eu faço a continha. 7 menos 6. 7 menos 6 é 1. Então, eu preciso de um hidrogênio. E aí eu junto tudo organizadinho, fica H1Cl1O3, ácido clórico. E se fizer a continha, quanto que é 3 menos 1? 3 menos 1 dá 2. E se é 2, você pode classificar que ele é um ácido forte. Porque eu disse lá no início da nossa aula que quando é maior ou igual a 2, ele é super forte. Né? E ele é acima de 50%, o grau de ionização dele. Tá vendo? Então é isso, pessoal, a aula de ácido. Estou muito feliz com o resultado que nós estamos tendo de escrever nomenclatura. Confesso para vocês que eu estou te fornecendo já nome e estamos criando a fórmula. O que de costume é dar as fórmulas e escrever nomes na frente. Aí depois a gente aprende o contrário. Mas eu já estou vindo o contrário com vocês. Eu estou jogando já é o nome e vocês montando a estrutura com o macete que eu te forneci. Entendeu como é que é o esqueminha? Então, ó, vamos ver, entre outros ácidos aí que forem aparecendo. Vamos tudo para o hipo, tá, pessoal? Isso aí que nós fizemos foi para o hipo. Agora vem assim.
regra geral. Agora vem uma regra geral. Para que você possa definir o nome da regra geral, determinando a carga. Determinando a carga do átomo central. A gente já vinha determinando a carga do átomo central, fazendo aquele velho esquema, tá? Agora, vamos escrever aqui uma regra geral para vocês colocarmos aqui os outros ácidos que não necessariamente estejam com final ímpar. Então, olha só, isso por os oxiácidos. Então, quando a carga for mais um, mais 2, isso para quem? O átomo central. Olha o nome que você vai começar a escrever. Hipo, o nome do elemento aqui, o nome do elemento, com o final, oso. Já já nós vamos explicar isso para você. Então, você, quando determinar o átomo do meio, que for carga mais 1, mais 2, você tem que acrescentar hipo, que é um sinal de pouco, né, de fraco. O nome do elemento no meio, como a gente já está sabendo, com o final oso. Então, se eu falar cloro, eu falo cloroso. Se for bromo, bromoso. Tá vendo como é que é a coisa? Bromoso, né? Bromão lá e tal. Se for iodo, iodoso. Se for com nitrogênio, nitroso. Regra geral, tá? Regra geral. Então, coloca o nome do elemento aqui no meio. Coloca o nome do elemento aqui no meio, seguido do final, oso. Tá? Quando for com carga mais 3 ou carga mais 4, você simplesmente vai ter o nome do elemento seguido do final, oso. Tá? Nome do elemento seguido do final, oso. Quando a carga do átomo central for mais 5 ou mais 6, você vai ter o nome do elemento seguido do final ico, aonde nós estávamos criando aquele esqueminha pela quantidade das vogais. Olha aqui o outro esqueminha para fechar com a nossa chave de prata, né? Ou de ouro, né? E quando a carga do átomo central for mais 7, você vai acrescentar um prefixo chamado per, nome do elemento, seguido do final ico. Tá? Seguido do final ico. Isso para todos os oxiácidos, regra geral. E vamos fazer agora os vários exemplos que surgirem. Então, fica a regra assim, pessoal. Ó, não se esqueçam. Fez o cálculo da carga, né, como nós estávamos fazendo. O átomo central apresentou um desses números aqui, você segue a nomenclatura da frente. Então, memoriza, guarda, facilita isso aí, tá? Pode ver que quando tem cargas menores, ó, 1, 2, 3 e 4, eu vou até separar aqui para você ver isso aqui comigo. Ó. Quando você tem os números de 1, 2, 3 e 4, todos esses números aqui, eles têm o final oso, tá? Até 4. Ó, 1, 2, carga 3, carga 4. Todos eles carregam no final, ó, oso e oso. Cargas maiores, 5, 6 e 7,
todos eles terão o final íquo. Então, cargas maiores, final íquo. 5, 6 e 7. Íquo. 5, 6 e 7. 1, 2, 3 e 4 no átomo central, uso no final. Ah, rimou? É? Ó, 1, 2, 3, 4 no átomo central, uso no final. Top das galáxias. É? E quando as cargas forem maiores no átomo central, 5, 6, 7, final, íquo. Ponto. Agora vejamos os vários exemplos que aparecerão aqui para você jogar a continha desse esqueminha aqui, ó, para definir. Aí eu trago esse cara aqui, ó. HClO4. Qual o nome do cara? Qual o nome dele? Vamos ver lá. Qual vai ser o nome desse cidadão ali, ó? Primeiro fazer a carga, que eu quero saber qual é a carga do cara do meio. Eu sabendo a carga do meio, do cara do meio, então para mim dar nome para os ácidos aqui, professor, esse oxiácido, eu vou guardar só isso aqui? Eu guardo isso bem aqui, ó, na cabeça. Faço um resumo, prego lá na porta do meu armário, do meu guarda-roupa, pronto. O ácido que vier, os hidratos é pequeno. Quando vier qualquer oxiácido, eu determinei a carga, tchau. Olha aqui a carga. Qual é a carga do oxigênio? -2. Posso colocar embaixo lá? Pode, -2. Você vai dar zero tudo? A carga do hidrogênio vale quanto? +1. Beleza. E o do meio é X. Se você não quiser fazer de cabeça, você empurra X. Ó, o do meio aqui, X. Aí fazer uma equaçãozinha para poder descobrir quanto que é o X. Mas se você já sabe direto, de cor, cabeça, quer ver, ó? Aqui embaixo o número que aparece é 1. Aqui do cloro é 1. Então, ó, 1 vezes 1, +1. Mais 1 vezes X, 1x. Ali é menos. O único que dá menos é essa conta final, que é o ânion. 4 vezes -2, -8. Isso tem que ser igual a 0, como nós estávamos fazendo. X, 1 menos 8, -7, é igual a 0. Acompanha aí. X é igual, passa ele para lá, ele vai ter uma carga de quanto? +7. Qual é o nome? Hein? Ah, você tá rindo aí também. Graças a Deus. Inshallah. Que agora eu tô chegando agora numa forma mais fácil de contornar a situação. Olha lá quanto que o Xão foi. O átomo central, que é o cloro, tem carga +7. Ácido perclórico. Yes! Ó. Então você vai, ó, +7. Ó, o cara que tem carga +7. Gente, agora eu tô feliz, tô doidão. Ó, +7. Se é +7, ó, per, e o final é íquo. E o elemento do meio é cloro. Então você vai ter que falar o quê? Percloroso? Não. Você vai ter per. E o final? Chuchuzinho, gás nobre. Perclórico. Olha aí. Perclórico. Per nitro. Per sulfúrico. Per. Sempre assim, tá? Fosfórico. Sempre colocando o per, que é forte. Ó, subtrai para nós aqui. 4 menos 1. Se você for determinar, 4 menos 1 dá igual a 3. E se é igual ou maior que 2, o ácido é considerado muito forte. Porque você faz essa continha do oxigenado. Beleza? Olha o quanto que ficou bacaninha, pessoal. Vamos jogar um outro ácido aqui, então. HClO3. Uai, Jota, mas é quase o mesmo? É, vamos lá. Oxigênio, -2. Hidrogênio, +1. +1, -2. Eu estou aqui no átomo central, que no caso é o cloro. X nele. Então, 1, né? O hidrogênio 1, mais X, que é o cloro, -6,
que é igual a 0. Resolvendo direto aqui, o x foi quanto? Ó, o x foi igual a mais 5. O x foi 5, hein, gente? O x foi 5. 5. Carga mais 5. Tem final I. E aí? Qual é o elemento do meio? Cloro. Como é que eu faço terminar o cloro com final I? Nilson, meu irmão. Clórico. 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 Uma vogal, duas vogais, três vogais. É o caso nosso, tá vendo? Ó. Dá 6. E ela dá 7A, 7 menos 6, fazendo aquela outra regrinha, dá 1, precisa de um hidrogênio. Então, você já começa a somar outras informações para a nomenclatura. Tá vendo aí como é que funcionou? O tanque agora vai ajudar qualquer carguinha dessa aqui, você já vem na nomenclatura, na regrinha geral, clórico. Ó, o de cima, clórico. E o de baixo, clórico. E se fizer esse outro aqui, que é a sequência dele, ó. Esse aí que é a sequência. Olha a sequência do cara. Pode escrever o nome. Agora a gente já pegou embalo. HClO2. Ó, oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Cara do meio, X, Y, qualquer letra. Então, 1 vezes 1. Dá 1. Dá 1. Mais X do cloro, X, menos 2 vezes 2, 4, igual a 0. O X aqui resolvendo direto, vale quanto? Mais 3. E aí, cloroso. Valeu! Isso aí, cloroso. Olha o 3. Então, se é 3, olha o final. Oso. Como o elemento do meio é cloro, então você vai ter que falar exatamente, né, o cara que é cloroso. Então, você vai escrever aqui para ele, ácido cloroso. Ó, cloroso. E aí? Cloroso, final, oso. Final, oso. Com carga 3. Final, oso. E aí, você montou o cloroso. Vou apagando para a gente fazer o outro. A gente vai escrevendo vários, né? Aí eu venho aqui, tiro o 4 e deixo aqui o cara desse jeitinho. E agora? Qual é o nome desse aqui? HClO. Ó, a carga do oxigênio, menos 2. Do hidrogênio, mais 1. O cloro, X. Olha o embalo. 1 mais X menos. Aqui, quando não tem nada, você sabe que é 1. Ó, 1 menos 2, menos 2. Igual a 0. Resolvendo isso aqui, vai dar mais 1. Hã? Isso! Olha o que é que você tem. Quando o NOx é mais 1, olha aqui, mais 1. Hipo e o final, oso. Então, você vai ter hipo, isso, cloroso. Olha lá. Hipocloroso. Gente, ó, agora ficou tranquilinho, regra geral, valeu, Jota. Né? Hipocloroso. Ó, mais um. Hipo, nome do elemento, cloro, seguido do final, oso. Hipocloroso. Né? Claro que vem o hipoclorito de sódio, que é um sal, né? E vai escrever aí, hipoclorito. O HCl é ácido cloroso. Mas só o ClO, aí ele é o quê? O hipoclorito. De quem? De sódio. Hipoclorito de sódio. A famosa que boa, o alvejante que nós temos, tá? Então, formou aí esse composto de nome hipocloroso. Pegando a regrinha geral, pessoal, já era. Então, regra geral, e eu vou escrever aqui os 4 ácidos que nós montamos, ó. Ó, HClO4, HClO3, HClO2, HClO1, né? Vou colocar o 1 aqui para que vocês analisem.
Então, vejam que esse grupo, ele tem 1, 2, 3, 4 ácidos, formados pelo mesmo elemento. Esse aqui foi carga mais 7, né? Esse aqui foi carga quanto? Ó, você pode ver que esse aqui, 7, que tem carga 7, é perclórico. Esse é o ácido clórico. Então, ele teve carga quanto? Mais 5? Mais 5, né? Vamos fazendo aqui, mais 5. Esse aqui é o cloroso. Então, ele teve carga mais 3. E esse último mais 1. Né? Que deu hipocloroso. Então, ó, tudo isso aqui é um conjunto de ácidos formado pelo mesmo elemento químico cloro, mas muda as cargas. Ó. O cloro nunca tem a mesma carga. Ele muda. E quando muda a carga, muda a escrita da nomenclatura. Tá? Então, vocês vão analisando a quantidade de oxigênio. Ó. Eu tenho o ácido aqui, ó. Esse é o ácido padrão. Porque ele tem o final ico. E a quantidade de oxigênio vai, ó, diminuindo. Sacou isso? Que a quantidade de oxigênio diminui. Do ácido padrão, eu tenho 3. Para cima, aumenta 1. E para baixo, vai diminuindo. Ó. E aí vai tendo a quantidade de oso e hiposo. E acima do padrão, per-ico. É o que está escrito aqui na nomenclatura. Aí vem esse aqui. Vamos jogando ácidos agora. H3PO4. H3PO4. Quero escrever o nome daquele cara. Antes de escrever o nome, eu pego minha grafite e faço a continha. Aqui é menos 2, aqui a carga é mais 1 e aqui é o X. Então, aqui vai dar o quê? 3 vezes 1, 3, mais X menos 8, igual a 0. X é igual a mais 5. Resolvendo tudo, deu mais 5. Olha lá o que é que você acabou de fazer. X é igual a mais 5. E aí? Que nome aqui eu carrego? Mais 5. Olha onde está a carga, mais 5. Olha o final dele. Ico. E quem é o cara do meio? Ó, fósforo, que é a letra P, fósforo. Então, você vai falar o quê? Com o final I. Fosfórico. Beleza. Isabela. Fosfórico. E é ácido padrão, eu posso contar vogais. Ó, ico, eu vou contar vogais. 1, 2, 3, 4. Aqui o 4. Ó, 1, 2, 3, 4 vogais. Olha lá o 4. Aí, se eu não tenho hidrogênio aqui, ó, olha lá. Ele é de qual família? Aquele outro esqueminha, né? Aquele outro esqueminha aqui, o P e o 4 você já sabe. O P, ele é da família mais 5. E aqui, menos 2, né? Você faz a continha, dá menos 8, igual a 0. Quando resolver isso aqui, vai dar o quê? Menos 3. Significa que eu preciso de quantos hidrogênio? 3. Para neutralizar, porque o lado da direita dá menos 3, que é um ânion. Se der positivo, tem coisa errada. E o lado da esquerda, ele é cátion positivo. Mais 3 com menos 3 dá nulo. E a outra maneira é você analisar pelo o NOx do átomo central. O NOx do átomo central aqui foi 5. E quando é 5, eu termino com ico no final. Perfeito? E assim sucessivamente. Vamos ver outros ácidos que aparecerão. São tantos ácidos que vão aparecendo. HNO2. Vamos ver se bate um nome para esse cara aí. Às vezes não temos uma lembrança da quantidade, né? Vamos lá. Ó, mais 1 menos 2. O cara do meio é X. Vamos lá. 1 mais X menos 4 igual a 0. X é igual a mais 3. Resolvendo direto, deu 3. Agora ver o 3. Final, uso. Então, como é que eu escrevo o nome? Nitroso, top das galáxias. Valeu, gás nobre. Né? Isabela aí, Dorival, muitos outros colegas aí, tá?
De parabéns, gás nobre, show de bola. Né? Nitroso, não é nítrico. Nítrico é final ico. Então, para ser final ico, para ser final ico, ou tinha que ser mais 5 ou mais 6. E o NOx aqui mostrou que foi mais 3. Né? Top das galáxias. Então, regra geral, tá facilitando pra caramba, hein? Vamos ver isso aqui. Vamos ver se sai ali um nome para esse composto. O que não tiver aqui, eu acrescento para vocês, porque tem surpresa pelos ácidos, né? Vamos lá. Ó, menos 2, mais 1, e aqui é x. E que tal você aplicar a regrinha lá agora? E aí? Vamos lá. Lembre-se que aqui eu tenho 4. Então, 4 vezes 1, você multiplica aqui, vai ser mais 4. Mais, 2 vezes x. Cuidado para não colocar só x, 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 x. Tem que multiplicar pela quantidade de vezes que o elemento do meio se repete, 2x. Então, eu vou ter 2x. Isso é importante. Menos 14. Igual a 0. Porque 7 menos 2, 7 vezes menos 2, lembra que é multiplicando direto. Todos eles aí multiplicando. Então, resolvendo isso aqui, ficou 2x menos 12 igual a 0, né? 14 tira 4, 10. E aí, resolvendo isso aqui, 2x é igual a 10. X é igual a mais 5. E se o cara do meio deu carga mais 5, o final é o quê? Ico. Ico. E o P2 ali, esse P2, quando você tem H3PO4, a gente já falou em aula, né? Dizemos que ele é o fosfórico. Então, eu não posso dizer que ele é fosfórico de novo. Porque tem P, olha a quantidade de hidrogênio de lá para cá. E se subtrair, 7 menos 4 é igual a 3. Então, esse cara é super forte. 4 menos 3 dá 1. Então, ele é moderado. Ele é menos forte do que aquele. Certo? E aí, você vai dizer que ele é um ácido. Esse cara ali é um ácido. Olha só. Piro fosfórico. Tem que acrescentar esse cara aqui, piro. Piro. É loucura danada, hein? Piro. Ele tem que diferenciar, porque não pode ficar fosfórico. Fosfórico é P no meio, né? Fosfórico. Mas e o piro? Aqui não tem piro. Né? Mas eu te digo por que aconteceu de ser um tal de piro. Aí vamos lá para a explicação o porquê do piro. Né? O piro fosfórico. Ele partiu desse fosfórico, entende? Ele partiu desse fosfórico. Deixa eu passar para cá. Ele partiu desse fosfórico. Vem comigo. Se ele é piro, fosfórico, né? Piro, fosfórico, é porque ele partiu, primeiramente, desse cara fosfórico. Então, dobrou-se a quantidade de moléculas desse ácido. Dobrou. Se dobrou, olha, o esqueminha, tá, pessoal? Regrinha aqui, tá? Para esse ácido aqui, fazendo favor. 2 vezes, então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1 aqui no pé, 2. 2 vezes 4, 8. Primeiro, você dobra. Pegou o ácido padrão e dobrou, ou seja, multiplicou suas quantidades sempre por 2. Obteve esse composto aqui. É um ácido. H6P2O7. Né? É o ácido 2 vezes fosfórico. E aí ele vem e tira uma molécula de água. Lascou-se. Ele dobra e depois desidrata. Né? Em laboratório a gente faz isso. Pega um ácido, dobra ele, né? Em quantidade, em proporção, dobra esse ácido, depois tira uma molécula de água do ácido fosfórico. Olha o que aconteceu. Vamos ver. 6 menos 2. 6 menos 2. Sobrou quantos hidrogênio? 4. 6 menos 2, 4.
P2 é sozinho, então repete o P2. Não tem outro P para subtrair. 8 tira 1. 8 tira 1. 7. Aí você obteve o ácido de nome pirofosfórico. E o que é um ácido pirofosfórico, Jota? É aquele ácido que é obtido a partir do ácido fosfórico da seguinte forma. O ácido fosfórico é padrão. Dobra a sua quantidade atômica, né, esses índices aqui, eu dobro a molécula e depois eu tiro uma molécula de água. Então, dobro o ácido nas suas proporções de índices atômicos ali, e depois eu tiro uma molécula de água. Aí você tem o quê? Um ácido piro. Esse ácido piro, ele é um ácido forte. É um alto, né, uma alta força de ionização, que ele vai ter em água. Pirofosfórico. Tudo pizza? E se eu tirasse, já que nós estamos falando do ácido fosfórico, hein, Jota? E se eu tirar uma molécula da água? Eu não vou dobrar, hein? Eu não vou dobrar. Vem comigo. Não vou dobrar. Para ter esse outro ácido aqui, eu não dobro. Quando eu dobro e tiro uma molécula de água, eu tenho ácido piro. Piro. Quando eu tenho ácido padrão e tiro uma água, eu tenho ácido meta. 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 Bora lá. 3 tira 2, sobra 1. P. O. 4 tira 1, 3. O que é que você tem aqui? Eu tenho um ácido chamado metafosfórico. Eu tenho esse ácido de nome metafosfórico. E o que é o meta? O meta é quando você tem o ácido com uma perda de água. Todo ácido que você tira uma molécula de água, ele se torna meta. Todo ácido, assim, perdão, né? Ácidos oxigenados. Que der, corrigindo, né? Ácidos oxigenados que der para subtrair uma molécula de água, eu vou ter o ácido meta, acrescido do nome padrão. Então, é a partir do ácido padrão. Não dá para fazer com oso, não dá para fazer com hipo, não dá para fazer com per, dá para fazer com padrão. Se eu tiro uma água, ele vira meta. Se eu dobro ele e tiro uma molécula de água, ele vira piro. Isso para os ácidos oxigenados, tudo bem? E o ácido que é padrão, eu posso acrescentar o nome aqui, ó. Ortofosfórico. Deixo essa parte aqui para vocês hoje, nós estamos bem mesmo. Olha o orto. O que é o orto, professor? É o mesmo que ácido padrão. É um termo para diferenciar do piro e também diferenciar do meta. Porque orto sulfúrico, orto nítrico, orto fosfórico são ácidos padrões. A partir do padrão orto, eu posso tirar uma molécula de água, tirar uma molécula de água, e ele se torna meta. Se eu subtrair 3 menos 1, 2. Aí eu tenho ácido forte. 4 menos 3, 1. Eu tenho ácido moderado. E quando eu faço ele ser piro, que no caso é esse aqui de cima, pirofosfórico, igual a 3, eu tenho ele muito mais forte. Então, eu tenho a sequência de força de grau de ionização. Ó, moderado, forte e muito forte. Então, o ácido orto, ele é, nessa linha aqui, moderado. Depois o meta, mais forte um pouco. E o piro, mais forte ainda do que os dois anteriores. Certinho, turma? Tudo tranquilo? A gente está conversando muito aqui, eu não me canso, não. A gente entra altas horas, né? A informação é importante, a gente tem que aprender também. E aí vocês estão em 14, né? Comigo na sala, 14. Teve alguns que já talvez saíram, eu nem percebi, né? A aula está fluindo, nós estamos ganhando muito nessa aula, muita informação bacana. Tudo bem? Então, nomenclatura de hoje, nós estamos craque. Nós estamos super craque em nomear. Ácidos oxigenados. Determinando carga. Quando determina carga, a gente olha o NOx do átomo central. E a partir do átomo central, eu escrevo essas nomenclaturas que vêm. E lá vem outro.
ácido, vamos lembrar de um aqui, H2, e os ácidos estão esgotando na cabeça do JP. H2SO3. Vamos ver se esse está certo. Vamos ver. Determinamos a carga. Menos 2, mais 1, x. Então, aqui vai ficar 2 mais x menos 6. Isso multiplica igual a 0. X é igual a mais 4. Vamos ver se tem nome para ele. O 4. Final, oso. Diga aí como é que fica o nome. Nessa nova construção aqui. Hã? Valeu, Isabela Clemente. Então, você tem o quê? Ácido sulfuroso. Olha aí. Olha onde que está aqui o final oso. Então, ó, quando a carga for 3 ou 4, no caso deu 4 a carga do enxofre, ó, o átomo central. Deu carga 4. Então, eu pego, escrevo o nome do elemento em latim, né, que é sulf, né, não vou dizer que é enxofre, e acrescento oso. Vai ficar enxoforoso? Não dá. Não dá para ficar enxoforoso, né? Não tem jeito. Então, vai ser o quê? Sulfuroso, mas correta a resposta. Brilhante resposta. Então, sulfuroso. Tem o sulfúrico. Quando você pega o sulfúrico, você tem o H2SO4. E aqui é H2SO3. Está vendo que caiu um oxigênio daqui para cá? Ó? Esse é o sulfúrico. Ó, sulfúrico. Que tem 4 oxigênios e 4 vogais. O sulfuroso tirou um oxigênio. 4 caiu para 3. Aí esse caiu para 3, ó. Se aqui é rico, né? Você estava falando rico, então agora ele passa a ter um oxigênio a menos e eu jogo oso para ele. Então, o mundo das nomenclaturas aí é muito fantástico. Né? O Luan está entrando agora, ó. Luan Matheus. Boa noite, Luan. Então, o que acontece? Os ácidos aqui, agora esse aqui, ó. H3, vamos ver esse, se bate. H3BO3. Para a gente finalizar agora e tomar nosso lanche da tarde, né? Preparar, né? Tá bem animado, tá bem divertido. Vamos lá, oxigênio. Menos 2. Hidrogênio, 1. E o cara do meio, x. 3 mais x menos 6, igual a 0. X é igual a mais 3. Vamos ver o nome do cara. Hã? E aí? X igual a 3. Ó. Mais 3, oso. E o cara do meio... Então, tem uma exceção aqui, que eu quero dizer para vocês, que disse lá no início que de todas as regras, a exceção é bem pouquinha. Então, esse cara aqui, se você pesquisar na internet, se você acessar uma aba aí e começar a buscar H3BO3, ele vai te mostrar esse cara aqui, ó. Ácido bórico. Não dá para falar boroso, né? Porque é o boro. Ácido bórico. Valeu, Nilson. Muito bem. Isso aí. Pesquisa é importante. Então, ó, mais 3. A carga dele é mais 3. Final oso. Então, não dá para falar boroso. Ácido bórico. Exato. Valeu, Luan. Boa noite. Então, ei, guys, não. Então, aqui, ó, bórico. Então, não tem como falar boroso, bórico. Então, segura essa aí. Bórico. Então, H3BO3, bórico. E se eu for fazer a continha, ó, 3 tira 3 é 0. E 0, achamos aqui um ácido fraco. Aplicando a regra da subtração de oxigênio menos hidrogênios. Igualou 0, fraco. Igual a 1, moderado. Igual a 2, ou maior que 2, forte. Sempre estou fazendo isso aí para facilitar. Boroso é complicado também. Ácido boroso, né? Boroso, né? Ácido amoroso, boroso, bromoso, tudo vale, né, gente? Isso aí, a brincadeira com as nomenclaturas dos diversos tipos de ácidos. E existe uma tabela riquíssima que fala sobre os tipos de ácidos, as centenas de ácidos que a gente tem, sabe? Que a gente já conseguiu fazer bem uns 30 ácidos aí, nesse grupo. Aí tem vários, né? Eu não dou conta de todas as nomenclaturas aqui, de jeito nenhum. Lá vem outro. Vamos fazer o último. A gente tem uma tabela, vocês vão procurar depois, tem uma tabela de cátions e ânions.
Quando você tem uma tabela de cátions e ânions, aí você começa a buscar tanta nomenclatura HMNO4. MNO4. Bora ver o nome desse cara. Não, eu já meti um metal ali no meio, que é o manganês. Manganês. Então, menos 2, x mais 1. Então, 1 mais x menos 8 igual a 0. X é igual a mais 7. Vamos ver na regra aqui o que é que dá quando é 7. 7. Tá vendo? Per. Vai terminar com ico. Só que qual é o nome do elemento químico? Manganês. Manganês. Faz ele terminar com ico no final, fazendo favor. Per. Deu trabalho para pensar nesse nome? Manganês. Aí eu vou fazer ele terminar com ico. Manganico. Opa, todo aço padrão, JP diz que é proparoxítona, então tem acento, ou circunflexo ou agudo. Então você vai ter o quê? O permangânico. Ácido permangânico. Porque você acrescentou o per, porque o NOx aqui foi 7. Permangânico. Permangânico é o nome desse ácido. HNNO4. Se eu subtrair 4 menos 1, dá 3. E 3 é forte pra caramba esse ácido. Tudo bem? Então você tem esse ácido aí, permangânico. E eu falo que é o último e nunca largo, né? Ácido iódico. Ó. Qual é a fórmula? Qual a fórmula? Esse ácido iódico. Bora arrumar a janta, professor. Já, agora nós vamos. 1h34, hein, de aula, hein? Modalidade remota, nós estamos puxando quase que presencial. Porque a aula vai andando e tudo, né? Fica tranquilo aí que vamos finalizar. Então, ó, iódico. Final ico, eu vou contar o quê? Vogais. 1, 2, 3. Então, eu sei que vai ter 3 átomos de oxigênio, né? 3 átomos de oxigênio. Hidrogênio vai ter o cara do meio, iódico. Quem é o elemento do meio? O elemento do meio é a letra I de iodo, né? Iódico é o iodo. Clórico é o cloro. Brômico, fluórico. Então, tudo isso tem que ficar atento. Iódico. Aí aquela questão, ó. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Isso tem que ser igual a 0. E o iodo é da família mais 7. 7 menos 6. 7 menos 6, 1. Então, preciso de um hidrogênio. Então, qual é a fórmula do iódico? HiO3. Olha o Thales, gente. O Thales querendo entrar. Olha o Thales. Boa noite, né? Boa noite, Thales. Tudo bem? Então, gente, terminando aqui, ó. Quando você tem a fórmula, o nome, aliás, iódico, que é padrão final ico, e eu não tenho a fórmula e eu quero construir 1, 2, 3 vogais. 3. Então, aí eu pego 2 vezes 3, menos 6. O cara iodo, eu lembro a família, mais 7, que é 7A. 7 menos 6 dá 1. Então, o que é que acontece? O hidrogênio é 1, que eu coloco também, porque o resultado lá é 1 hidrogênio. O resultado for 2 hidrogênios. Então, ácido iódico, HiO3. Certo? 3 menos 1, 2. Um ácido forte pra caramba. Pessoal, pois é, tá chegando agora. Eu tô vendo tudo direitinho aqui, vai ficar tudo salvo, né? Ó, valeu, galera, de coração. Obrigado por tudo, por estar comigo nessa aula de tarde, né? Olha o Thales dizendo que a aula começou agora, tá perdido, hein? Boa noite, Thales. Nós já estamos se despedindo, né? Você veio só marcar presença, foi? Uma presença com 1 minutinho, 2, você ainda vai ganhar a presença da última aula. A primeira falta. Aí o que acontece? É lógico, né? Então, obrigado por tudo. Mais uma aula de química, funções, né?
inorgânicas. Hoje foi nomenclatura de vários tipos de ácidos, hidrácidos, oxiácidos. Relembramos alguns tópicos da aula passada. Abraço do professor JP e que tenhamos uma boa noite e um bom resto de semana para todos vocês. Muito obrigado por estar comigo nesta aula de quarta-feira de reposição. E quem não esteve, perdeu. Apesar que eu vou liberar o link, vai ficar para assistir. Mas o importante é você ouvir, participar junto, e outra coisa é assistir sozinho e às vezes se perguntar tanto, né? Um abraço. Boa noite a todos vocês. Vamos cuidar da janta agora. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite.